Olá pessoal, tudo bem? Professor Vitor Dalton na área e nós estamos aqui hoje para a gente falar sobre a eleição da mesa diretora da Câmara dos Deputados que aconteceu em 2019. Então, se você eventualmente interessado da política brasileira ou realmente está estudando para concursos legislativos, quer entender como funciona a Câmara dos Deputados, o Senado, vai precisar estudar o regimento para ambas as casas, eu vou aqui então mostrar operacionalmente como aconteceu a eleição da mesa diretora da Câmara para que você entenda um pouco mais, com um pouco mais de facilidade o regimento, entendendo na prática como funciona a eleição. Então vamos lá, você nessa altura do campeonato, eu espero que saiba, mas se não souber, eu explico, né? A mesa diretora da casa é o órgão que comanda a casa, tanto legislativamente, tanto administrativamente. E por isso, é muito importante para os partidos políticos ocuparem cargos na mesa diretora, porque, enfim, em termos miúdos, ter cargos na mesa diretora é você ter poder para comandar a casa. E os políticos, eles trabalham, né, eles orbitam ao redor do poder. Então o que acontece? Em todo início de legislatura é comum a montagem de grandes blocos, tanto por afinidade política, seja por afinidade ideológica, ou seja por afinidade pragmática, para que você consiga montar blocos com quantidades de parlamentares quantidade competitiva, para que você consiga alcançar os melhores cargos na mesa diretora. Então o artigo 8º do regimento da Câmara dos Deputados fala que as representações, blocos ou partidos, serão destinados, tanto quanto possível, os cargos na mesa diretora do partido e bloco de maior para menor representação. E esse trecho no regimento que é escrito, né, de uma forma genérica, eu vou mostrar como acontece na prática para você entender que quanto maior, quem tem maior bloco escolhe cargo primeiro. E quem escolhe cargo primeiro escolhe os melhores cargos. Então é por isso que na legislatura de 2019, especificamente, nós tivemos 3 grandes eixos de blocos, por assim dizer. Nós tivemos o PSL, que é o partido, inclusive, do presidente eleito, que conseguiu angariar uma boa quantidade de partidos no seu bloco, no seu grande bloco. A exemplo aqui, temos, pode jogar na tela, PSL, PP, PSD, MDB, PR, PRB, Democratas, PSDB e por aí vai, fazendo um total de 301 deputados no seu bloco. Você, caramba, mas para quê? Quase metade da Câmara no bloco. Mas você vai entender a importância de você conseguir fazer blocos grandes. Tivemos um segundo eixo de partidos em torno do PDT. O PDT uniu-se com Solidariedade, com Podemos, com o PCdoB e com alguns outros, fazendo um total de 105 deputados no seu bloco. E ainda nós tivemos o PT, que uniu-se a PSB, PSOL e Rede, fazendo um total de 97 deputados. E o que acontece? A mesa diretora, ela é simbolicamente uma representação da própria Câmara dos Deputados. Ela possui, acrescidos os suplentes de secretário, ela possui um total de 11 cargos disponíveis. A mesa diretora em si são aqueles 7 primeiros ali. O presidente, o primeiro e o segundo vice e os 4 secretários. E ainda nós temos ali embaixo os 4 suplentes de secretário. Para fim de eleição, a eleição dos membros da mesa e do suplente de secretário, elas são feitas de forma conjunta, num total de 11 vagas. E existe um cálculo que nós precisamos fazer, que é o cálculo do quociente eleitoral. É um cálculo que simboliza, a rigor, quantos deputados são representados por uma vaga. Esse cálculo simples eu trago aqui na tela. Eu pego os 513 parlamentares, então na Câmara dos Deputados nós temos 513 deputados, e divido pelo número de cargos disponíveis na mesa diretora e suplente de secretário, que dá um total de 11 cargos. E com isso eu obtenho esse meu quociente. Esse número aqui é 46,63, aí 63, 63, 63, 63, 63. Simbolicamente falando, eu digo que essa conta me diz o seguinte: para 11 cargos na mesa diretora e suplente de secretário, eu tenho para cada um desse cargo, para cada cargo, esse cargo representa 46,63 deputados.
né? Então, a cada 46,63 deputados, eu faço jus a uma vaga na mesa diretora e suplente de secretário. De modo que os 11 cargos, multiplicados por 46,63, completam aí os 513 parlamentares. Então é isso. Nós vamos agora pegar, entendido o romantismo desse cálculo, o que a gente agora vai calcular? Nós vamos calcular a quantidade de vagas que cada bloco tem na mesa diretora e suplente de secretário. Então, preste atenção, você já entendeu a origem desse número, espero que já tenha entendido. Eu agora vou calcular quantas vagas o bloco do PSL, o bloco do PDT e o bloco do PT farão jus nesse conjunto de cargos da mesa e suplente de secretário. Então, para o PSL, eu terei os 301 deputados desse bloco dividido por 46,63. O que vai me dar um total aproximado, eu já calculei aqui, né? Tenho aqui anotado no meu telefone, não tem problema. Vai me dar um total aproximadamente de 6,45. O bloco do PDT, por sua vez, composto por 105 deputados, dividido por 46,63, vai me dar um total aproximado de 2,25. E o bloco do PT, que tem 97 dividido por 46,63, vai me dar um total aproximado de 2,07. Tudo bem? Então, quero que você preste atenção aqui. Essa altura do campeonato é importante para mim que você entenda a origem desses três números aqui. O 6,45 é o produto da divisão da quantidade de vagas, que é aquele quantidade de membros que aquele bloco tem, pelo 46,63, que é o nosso quociente, que dá ao PSL o direito de 6,45 vagas na mesa e suplente de secretário. O PDT, dividindo 105 por 46,63, tem direito a 2,25 vagas na mesa e suplentes, e o PT, os 97 dividido por 46,63, tem direito a 2,07 vagas para a mesa e suplente de secretário. Eu vou apagar esse cálculozinho aqui, somente para que a nossa tela fique um pouco menos poluída com informações. E agora é muito importante que você acompanhe, porque eu vou explicar o que acontece na hora da eleição, na hora da escolha dos cargos da mesa. Então, o que é que nós vamos ter aqui agora? A partir de agora, eu lhe disse que, segundo o artigo 8º do Regimento da Câmara dos Deputados, os partidos de maior representação, eles escolhem primeiro as vagas na mesa diretora. Então, quando a gente olha aqui, o PSL tem direito a 6,45 vagas, o PDT a 2,25, o PT 2,07. Está muito claro aqui para você que quem vai escolher a primeira vaga é o PSL, concorda comigo? Afinal de contas, o PSL é o maior bloco, ele escolhe a primeira vaga. Bacana. O PSL, então, ele olha para os cargos da mesa diretora e para o suplente de secretário, para manter em mim, ele olha para os cargos da mesa diretora e para o suplente de secretário e ele diz, oba, eu escolho primeiro. Qual é o cargo que eu vou querer? É o de presidente, certo? Teoricamente, somente aos olhos do regimento, a escolha sensata seria escolher a vaga de presidente, para que o presidente só pudesse ser eleito dentro do seu bloco. Mas a Câmara dos Deputados, tradicionalmente, ela desrespeita o próprio regimento, permitindo que, para o cargo de presidente, para o cargo de presidente não vale essa regra não. Para o cargo de presidente, qualquer parlamentar de qualquer partido ou bloco pode tentar se candidatar, dentro daquele espírito de casa do povo, por assim dizer. E aí, o que acontece na prática é que ninguém escolhe o cargo de presidente, então a escolha começa lá nas vice-presidências. O PSL foi lá então e disse, sou o primeiro a escolher, tenho o maior número de vagas, então eu vou escolher a primeira vice-presidência. E aí o PSL diz, primeira vice-presidência é minha, certo? Correto. O PSL acabou de ocupar uma vaga das quais ele tem direito. Então ele perde uma vaga aqui na sua cota e passa a ter 5,45 vagas para escolher na mesa diretora. E agora,
Quem é o próximo a escolher? O PSL já escolheu uma vaga. Quem é o próximo a escolher agora é o PDT, correto? Errado. E aí que vem a importância dos blocos. Porque escolhida uma vaga na mesa diretora, subtrai-se aquela vaga do quórum do bloco e volta a escolher novamente o partido de maior representação. Mesmo tendo escolhido uma vaga, veja que o PSL ainda tem direito a 5,45 vagas, enquanto o PDT tem direito a apenas 2,25 vagas. Então veja que quem tem maior representação continua escolhendo o primeiro. E aí o PSL foi lá, escolheu a segunda vice-presidência. E quando eu digo PSL, eu não estou dizendo partido do PSL, tá? Pode botar aqui em mim? Eu estou dizendo bloco do PSL completo, né? Então quando eu falo PSL aqui, é o bloco do PSL. E escolheu lá a segunda vice-presidência também. E quando nós escolhemos, nós precisamos tirar essa vaga da quantidade de vagas que o bloco tem direito. E olha só o que acontece. O PSL continua tendo direito a escolher primeiro a próxima vaga. E ele vai lá e escolhe a primeira secretaria. Diga-se de passagem, o primeiro secretário é o prefeito da Câmara dos Deputados. É um partido, é um cargo bem importante dentro dos 4 secretários ali. Ele escolhe, perde direito também àquela vaga e fica com 3,45. E olha que crueldade. Quanto maior o bloco, mais ele escolhe primeiro. E mesmo já tendo escolhido 3 vagas, ele ainda tem direito à próxima escolha. E ele vai lá e escolhe, desta vez, a terceira secretaria. Aí você vai pensar, ué, mas por que pulou a segunda secretaria? Calma que eu vou começar a te explicar os meandros ali da casa. Escolheu a terceira secretaria. E mesmo escolhendo a terceira secretaria, de 3,45 vagas, ele cai para 2,45 vagas. E mesmo assim, ele vai escolher pela 5ª vez consecutiva a próxima vaga na mesa diretora, porque 2,45 é maior do que 2,25. Então ele vai lá, escolhe a 4ª secretaria e finalmente, agora que ele tem somente 1,45 vagas na mesa, ele passa a vez para o PDT. Então o PDT, agora sim, depois que o bloco do PSL escolheu 5 vagas na mesa diretora, agora que ele só tem direito a 1,45 vagas, o PDT vai lá, chegou a vez do PDT de escolher uma vaga na mesa. E ele vai lá e escolhe a segunda secretaria. Poxa, segunda secretaria, professor, interessante, hein? Você vai lembrar também que no parágrafo 3º do artigo 8º do regimento, você vai lembrar que a minoria, então agora estou indo lá para os artigos de 12 a 14, já estou falando de blocos parlamentares. A maioria é o maior bloco da casa. A minoria é aquele maior bloco da casa, depois da minoria, que diverja da maioria em relação ao governo. Então se a maioria, que é o bloco do PSL, está alinhada com o governo, a minoria e aqui eu já estou adiantando outra confusão da casa. O PDT, Solidariedade, Podemos e PCdoB, ele se intitulou como oposição ao governo e por conta disso ele passou a pertencer à minoria. O PT está muito chateado, está brigando muito está brigando com o PDT por conta disso, porque quem é minoria também tem direito a lideranças e tal. E no caso aqui, o PDT, ele reivindicou a questão da minoria. O que é interessante saber aqui é que supondo que o PDT, o bloco do PDT, também estivesse alinhado ao governo, caso na última vaga da mesa diretora nenhum partido do bloco da minoria tivesse escolhido um cargo na mesa, essa sequência ela teria que ser desrespeitada para que a minoria escolhesse um cargo na mesa. Não foi o que aconteceu, porque o bloco do PDT, que já é declarado como um bloco de oposição ao governo, naturalmente, na sequência de escolha, chegou a vez dele de escolher uma vaga. Tudo bem? É só para alinhar essa ideia da minoria. Não foi necessário, porque o PDT naturalmente conseguiu escolher uma vaga dentro da mesa diretora e escolheu a segunda secretaria. Mas vamos prosseguir. Escolhida a vaga pelo PDT,
nós temos então agora 1,25 vagas para o PDT, 1,45 vagas para o PSL e 2,07 vagas para o PT. Se nós temos, quando eu tiver de costas, Juninho, você bota na tela cheia, tá? Bota na tela cheia. Então, a partir do momento que nós temos agora o PT com 2,7 vagas, quando eu comparo, né? 1,45, 1,25, 2,07 vagas para o PT, chegou a vez do PT escolher uma vaga na mesa, o bloco do PT. E o bloco do PT, então, já não havendo vagas na mesa, mas somente para o suplente de secretário, escolheu, então, a vaga de primeiro suplente de secretário. Escolheu a vaga de primeiro suplente de secretário, perdeu ali a sua vaguinha e nós estamos agora com 1,07 vagas para o PT. Bacana? E agora, qual é a vez de quem escolher? 1,45, 1,25, 1,07 vagas. Chegou a vez de o PSL novamente escolher mais uma vaga na mesa diretora e suplente de secretário. PSL foi lá, escolheu o segundo suplente, perdeu a sua última vaguinha, digamos assim, tem direito a 0,45 vagas. 0,45, 1,25, 1,07. Chegou a vez do PDT escolher novamente mais uma vaga. E o PDT foi lá, escolheu a terceira suplência. Escolhida a terceira suplência, perdeu-se o direito, perdemos de 1,25 para 0,25. E ainda o PT agora, por sua vez, vai ter direito à sua última vaga e escolheu aqui a quarta suplência. Exatamente isso que aconteceu. Deixa eu só fazer a rápida correção, porque eu escrevi PSL. Você vai entender porque eu escrevi PSL aí, tá? Não foi um engano tão equivocado, não. Você vai entender o motivo pelo qual eu escrevi aqui por engano. PDT e PT, de 1,07 caiu para 0,07 vagas. E a escolha da vaga do presidente, ela na prática, tá? Ela é irrelevante. Formalmente aqui ficou na mão do próprio PSL. Acaba que ninguém escolhe aquela vaga por presidente, ela é preenchida por sobra, pelos cálculos de eliminação do sistema, e o presidente ele é de livre escolha, e já sabemos que o Rodrigo Maia que foi eleito, dentre vários outros candidatos, tivemos candidatos do PSOL, tivemos também o Fábio Ramalho como candidato, e o Rodrigo Maia que foi eleito de forma disparada. Tudo bem? Mas eu ainda não acabei. Então, diante disso aqui, vamos agora ver efetivamente quem foram os parlamentares que ocuparam essas vagas. Então, vamos aqui comigo novamente na tela. E agora eu vou começar a operacionalizar, né? Porque você deve pensar aí, pô, esse PSL se deu bem pra caramba, né? Porque ele foi lá e tá praticamente ocupando toda a mesa. Mas não é isso que acontece na prática. Tirando a presidência, né, que foi eleito aqui o Rodrigo Maia, do DEM, é a hora agora do bloco encaixar os seus membros. Então, a primeira vice-presidência, que era do bloco do PSL, foi cedida ao Marcos Pereira, do PRB. Do PRB. Aqui fica mais fácil para mim. Cedida ao Marcos Pereira, do PRB. Então, ó, preste atenção, olha aqui, ó, PRB estava no bloco. Ele entrou no bloco só para torcer pelo PSL, para o PSL conseguir encher a mesa, não. Ele entrou no bloco e lá nas negociações do bloco, ó, mesa diretora, tá, a primeira vice-presidência vai ser minha, tá, vai ser o meu partido que vai indicar o candidato. PSL foi lá, legal. Segunda vice-presidência ficou com o Luciano Bivar. Aqui sim, o PSL deve ter batido o pé. E o PSL ficou com a própria segunda vice-presidência. Para a primeira secretaria, foi a Soraya Santos, do PR do Rio de Janeiro. Então, opa, o PR foi lá, ó, todo no seu bloco. Mas já que a gente vai poder pegar a primeira secretaria vai ser minha. Para a terceira secretaria,
foi o Fábio Faria, do PSD. Então o PSD foi lá, se juntou no bloco do PSL para formar um blocão, mas na hora de ocupar a mesa, ele quis aquela vaga. Para a 4ª secretaria, nós tivemos o André Fufuca, do PP do Maranhão. Então o PP se juntou no bloco com o PSL para formar um superbloco, mas ele, PP, bateu o pé para ficar na mesa diretora. Na 2ª suplência, nós tivemos o PSDB. Então o PSDB, que também pertencia a esse grande bloco de 300 deputados, ficou na 2ª suplência. Então, começaram a perceber como a coisa funciona? Então, formam-se grandes blocos, mas na hora de escolher primeiro, internamente, o bloco tem que se entender para decidir com quem que vai ficar a vaga. Então, ninguém entra no bloco somente por amizade. Entra no bloco porque, também quer ocupar as vagas ali na mesa diretora. Mas vamos falar do PDT? Eu falei para vocês que o PDT, entre aspas, eu falei estranhamente, por quê? Porque quando você tem uma escolha, digamos assim, racional, normalmente se escolhe a primeira vice-presidência, se escolhe a primeira secretaria. Então acredite, ser primeiro secretário, na prática, lá pelo histórico da casa, você percebe que é mais interessante ser seu primeiro secretário, ser o prefeito, o grande gestor administrativo da casa, do que mesmo ser o segundo vice-presidente. Então costuma-se escolher primeira vice, primeira secretaria, segunda vice, segunda, terceira e 4ª secretaria. Mas o PDT conseguiu ficar com a 2ª secretaria e ficou com a 2ª secretaria para si mesmo, tá? Ele mesmo ficou com a 2ª secretaria. Mas o que é interessante, entre aspas, que essa 3ª suplência, que era para ser do PDT, ela ficou na mão do MDB. E o MDB é do bloco do PSL. Dessas horas, aí é a hora que eu quero que você pare de fazer pergunta para mim, porque eu, como professor de regimento, não consigo explicar isso. Mas, ao que parece, houve um entendimento muito bom para que o PDT ficasse com a 2ª secretaria, quer dizer, o PSL voluntariamente, o bloco do PSL voluntariamente renunciou de escolher a 2ª secretaria para escolher a 3ª e a 4ª, deixou a 2ª secretaria para o PDT e na hora de uma suplência que o PDT tinha o direito e poderia bater o pé, o PDT gentilmente cedeu a 3ª suplência para o MDB, que estava no bloco do PSL e está fora da mesa. Então o MDB pegou ali uma suplência. Então, ao que parece, o Rodrigo Maia, que foi eleito com 334 votos no primeiro turno, quer dizer, ele conseguiu os votos, teoricamente, de todo o bloco ao qual o partido dele pertence, e ainda conseguiu mais 30 votos aí de outros blocos, ao que parece é realmente um presidente que soube se relacionar muito bem, porque ele conseguiu colocar o PDT, que não é do bloco dele, numa boa posição e ainda conseguiu contemplar o MDB com uma vaga na suplência de secretaria. Esse é um dos motivos pelo qual, estou somente completando a linha de raciocínio aqui, porque o PT, ele fez acordo com o PSB e passou a primeira suplência para o PSB, então o PSB aqui, para entrar no bloco do PT, pediu ainda para escolher uma suplência antes do próprio PT, e o PT ficou com uma 4ª suplência na mesa diretora, com a 4ª suplência da mesa como um todo. Então percebam que é assim na prática que funciona a escolha das vagas da mesa diretora com e do suplente de secretário. É por isso, inclusive, que existe um grande incômodo do PT, porque ele, PT, queria ser intitulado minoria, ele, bloco do PT, queria ser intitulado minoria, porque o PDT está aí, sendo oficialmente, formalmente a minoria, sendo formalmente a oposição ao governo, mas pelo visto se entendeu muito bem até mesmo na hora de ocupar um cargo na mesa diretora. Por isso, estou gravando esse vídeo imediatamente após a eleição da mesa, então a eleição foi numa sexta, eu estou no domingo gravando esse vídeo, mas nesse momento, nessa situação, o que nós temos é esta configuração aqui da mesa diretora e do suplente de secretário. Tudo bem? Gostou do vídeo? Eu acho que ele é um vídeo bacana para você que está estudando, óbvio, para a Câmara e para o Senado, para os regimentos internos. E é um vídeo também até mesmo para quem é apenas interessado na política e queria saber um pouco na prática como funciona isso aqui.
ele mostra, ele operacionaliza como foi que aconteceu a distribuição de cargos na mesa diretora e suplente de secretário na Câmara dos Deputados. Tudo bem? Para quem não conhece o nosso site, né, eu sou professor de Regimento Interno da Câmara dos Deputados, da Direção Concursos, então o nosso site aí, ó, www.direçãoconcursos.com.br, e na descrição desse vídeo eu também deixo links para você conhecer o nosso site e também para conhecer os cursos completos que nós temos para os cargos de analista e de técnico, tanto da Câmara dos Deputados, bem como do Senado Federal. Então nós aqui na Direção Concurso, nós somos especialistas em carreiras legislativas, acompanhamos demais tudo o que acontece nesse universo e dentro do possível, caso você deseje se preparar para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal, eu quero que você saiba que você pode contar conosco para a sua melhor preparação. Eu sou o professor Vitor Dalton e agradeço a sua atenção.